O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, anunciou ontem, publicamente, que ele entregou, ele formalizou ali a sua saída da corte, que irá se concretizar, irá se formalizar no próximo dia 11 de abril. Ele disse também, com muita alegria e para surpresa de muitas pessoas, que o gabinete dele está zerado de processos, ele não está deixando nenhuma pendência para o seu sucessor. O nome do ministro Ricardo Lewandowski é bastante criticado por vários setores da sociedade que acompanham os noticiários a respeito da sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Minha opinião a respeito desse assunto. Veja, eu fico triste com a saída do ministro Lewandowski do Supremo. Eu considero que ele foi um bom ministro, um bom juiz. Acho que o trabalho dele nesse tempo todo de corte foram quase 20 anos, né? Pelo que eu estou fazendo umas contas por alto aqui, dá 17 anos na corte. Ele entrou em 2006. E veja você, eu não tenho assim o que reclamar, o que criticar a respeito da atuação do ministro Lewandowski. Primeiro, era um acadêmico respeitado, era uma pessoa que preenchia os requisitos. Ele tinha notório saber, ele tem, né, com certeza ainda, notório saber jurídico e notório e notável saber jurídico e também a reputação ilibada, né? É um professor da USP, um escritor, um doutrinador, é uma pessoa que tem respeitabilidade no meio jurídico acadêmico. Essa questão da amizade que ele tinha com a família do atual presidente Lula quando do momento da sua indicação não me parece algo de maior relevância agora, tendo em vista o legado que ele deixou no Supremo, todo o seu currículo, toda a sua folha de trabalho na corte. Isso não me parece que tenha maior relevância. O ministro Ricardo Lewandowski participou de julgamentos muito importantes. Isso é um problema dos cidadãos em comum, dos cidadãos em geral, que se informam apenas pelos noticiários, pelos meios de comunicação, no seguinte sentido. Veja, o noticiário ele precisa chamar a sua atenção, ele precisa chamar e prender a sua atenção, ele precisa da sua audiência, é daí que vem a renda, é daí que vem o dinheiro que eles recebem. Para isso, uma das ferramentas mais utilizadas é a polêmica, né? Uma das formas mais antigas e mais simples, mais fáceis de você promover um veículo de comunicação, de você promover uma notícia, de você receber a audiência, é você se escorar na polêmica. Então, quando você se depara com determinadas notícias nos veículos de comunicação, aquilo que está sendo falado para você não necessariamente é o que de mais importante aconteceu. Muitas vezes aquilo não tem uma importância tão grande, uma relevância tão grande, mas por que está sendo falado? Por que está sendo gasto tempo para transmitir a você aquela informação? Porque sabe que você vai parar para ouvir, porque sabe que aquilo é do seu interesse. Se é relevante, se é importante, não é a questão. A questão é que você vai gastar o seu tempo ali dando a sua atenção, a sua audiência àquela notícia. Nesse sentido, muitas pessoas acreditam que conhecem o trabalho do Supremo Tribunal Federal, muitos cidadãos em comum, em geral, muitos cidadãos, enfim, que são leigos na área jurídica, eles acreditam que eles conhecem a atuação do Supremo Tribunal Federal e a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo fato de eles acompanhar as notícias. Mas eles não sabem que aquilo que é noticiado, por exemplo, um determinado julgamento do Supremo Tribunal Federal, é um dentre 100 mil processos que o tribunal julga por ano. Você entende? Então veja, o ministro Ricardo Lewandowski, ele ficou no Supremo Tribunal Federal, pelo visto, 17 anos, né? Mais ou menos isso, entrou em 2006. 17 anos dentro da corte. Se você for colocar 100 mil processos por ano,
eu que não sou um primor de matemática, 17 anos vezes 100 mil dá 1.700.000 processos. Ou seja, você já teve notícia a respeito dos 1.700.000 processos que o Supremo Tribunal Federal julgou em todo esse período de 17 anos? Com certeza não. Então você tomou conhecimento sobre um ou outro julgamento. E a partir daí muitas pessoas acreditam que já tem um retrato da corte e que já podem fazer certas análises, certas críticas e certas reclamações. E veja, não é bem assim que funciona, né? Ultimamente o Poder Judiciário no Supremo Tribunal Federal, aquilo que dá mais relevância, aquilo que dá mais audiência para os jornais, revistas, enfim, veículos de comunicação em geral, são os julgamentos criminais. Mas o Supremo não julga só isso. O Supremo julga questões criminais, julga questões eleitorais, o Supremo julga questões constitucionais, julga questões administrativas, julga todo tipo de caso, porque no Brasil praticamente tudo é constitucional. Então, praticamente todos os ramos do direito acabam desembocando no texto da Constituição e por isso chegando à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. E alguns julgamentos que eu considero que são marcantes, que tiveram a participação do ministro Ricardo Lewandowski. O primeiro foi o da lei da ficha limpa. Esse eu considero muito importante, o julgamento da lei da ficha limpa, não só pelo fato dela ter sido aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, dela ter sido julgada constitucional, mas pelo fato dela ser aplicada já naquela eleição que estava ali se avizinhando, que era a eleição geral de 2010. E o ministro Ricardo Lewandowski, ele, num excelente voto, ele defendeu a aplicação da lei da ficha limpa já naquelas eleições. Nesse ano de 2010, as pessoas ainda não acompanhavam o noticiário político e o noticiário jurídico do Supremo Tribunal Federal como elas fazem hoje. Então, a lei da ficha limpa hoje é algo criticado pela população brasileira, por exemplo, pelos círculos mais direitistas que entendem que o ministro Ricardo Lewandowski é um comunista, não sei o quê? Não. A lei da ficha limpa não é criticada por esse pessoal. Então, nesse caso, é preciso que se elogie a atuação do ministro Lewandowski. Um outro caso bastante importante foi o do nepotismo, quando o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário sobre a constitucionalidade da nomeação de parentes nos poderes executivo e legislativo, naquele momento no Rio Grande do Norte. O caso era sobre o Rio Grande do Norte. Foi julgado ali que aquela questão era inconstitucional. E o ministro Ricardo Lewandowski, naquela votação, ele propôs que esse tema resultasse numa súmula vinculante, portanto, de observância obrigatória por todos os poderes da República. E o nepotismo também não é uma coisa que a população brasileira concorde. Ninguém concorda com o nepotismo. E graças a esta súmula vinculante, que foi ali editada por uma iniciativa, por uma proposta do ministro Lewandowski naquele julgamento específico, é proibido, desde então, a contratação de parentes dessa vez não é só no Executivo e no Legislativo, como era a discussão naquele julgamento, mas estendeu-se a todos os órgãos do Estado, né? Então, veja, uma boa atuação. Aí veio o caso do mensalão. O caso do mensalão foi uma coisa complicada. Por quê? Porque quando a população assiste um julgamento criminal, ela não está interessada no julgamento, ela está interessada na condenação. Só que um julgamento criminal, ele pode resultar em condenação e pode resultar em absolvição. Só que a população,
quando acompanha um julgamento criminal, não está preparada para absolvição. Ela não está assistindo o julgamento para ver o julgamento. Não, vamos ver a apuração, vamos ver a acusação, defesa e no final a sentença, acórdão e etc. Ela não quer saber disso. Porque se ela quisesse, ela estaria preparada para ambos os resultados, condenação e absolvição. Não, ela só quer saber da condenação. Surfando nesta onda, naquele momento, o ministro Joaquim Barbosa, que fez um bom trabalho no julgamento do Mensalão, ele foi o relator do processo, mas ele veio também com esse ímpeto da faca nos dentes. É como se o julgamento não existisse para julgar. O julgamento fosse apenas um carimbo da condenação que já era evidente e óbvia e tudo da pior forma possível. O ministro Ricardo Lewandowski, que foi sorteado revisor desse processo, ele conseguiu trazer para aquela discussão o contraponto e colocar a bola no chão, falar, não é assim. Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para julgar. Se o resultado será condenação ou absolvição, são outros 500. Mas nós não estamos aqui para condenar, estamos aqui para julgar. E de fato, nós sabemos que foram condenadas diversas pessoas, se eu não me engano, foram condenadas 25 pessoas no processo do Mensalão. Só que houve muitas pessoas que ou foram absolvidas ou tiveram a sua pena reduzida, foram condenadas, mas tiveram a sua pena reduzida, graças à atuação do ministro Ricardo Lewandowski. E mas isso não é ruim? Não necessariamente, porque uma pessoa precisa ser julgada de acordo com as regras do jogo. Então, ela não pode ser considerada mais ou menos cidadã do que as pessoas em geral. Então, as leis existentes, os direitos existentes na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, se aplicam a todas as pessoas. E, obviamente, quem vai fazer uso disso naquele momento é o acusado. É a ele que se destinam aquelas garantias, que são de todos os cidadãos. Portanto, são dele também. E o ministro Ricardo Lewandowski, ele em diversos momentos naquele julgamento, ele trouxe à tona a importância do indúbio pro réu, a importância da questão da insuficiência de provas. Ou nós temos uma prova determinante à condenação, ou não podemos condenar. Veja, é uma questão básica. Quando você lida com um assunto em tese, é muito simples das pessoas entenderem. Mas quando elas estão assistindo um julgamento, principalmente de pessoas que elas não gostam, aí isso é uma pedra no sapato, porque elas querem saber da condenação. Não querem, um absurdo, não sei o que. Aí o advogado vai fazer uma sustentação oral. Que absurdo deixar esse cara falar. Aí, sei lá, tal prova era ilícita. Que absurdo, só para livrar o cara que querem tirar essa prova do processo. E o ministro Ricardo Lewandowski teve essa atuação garantista e legalista que foi fundamental naquele momento. Ele pagou um preço alto por isso, ele paga até hoje, porque acabou se criando artificialmente, e o ministro Joaquim Barbosa, com o seu comportamento naquele julgamento, potencializou essa questão, a criação de uma falsa polarização. O ministro Joaquim Barbosa é o herói, e é ele que vai levar esse julgamento a um resultado profícuo. E o ministro Lewandowski é o vilão, ele só está ali para atrapalhar, para não deixar ninguém ser condenado. Não se trata disso, não se trata disso. Mas o ministro Ricardo Lewandowski, que além de ser um grande jurista, é um homem, um cara de coragem, macaco velho, um casca grossa, barra pesada, ele bancou, né? E ele paga esse preço até hoje perante a opinião pública, mas ele fez o trabalho dele de acordo com a consciência dele, né? Isso é muito importante de se mencionar. Uma outra questão também que é muito importante, a direita brasileira, ela gosta muito, né, o ministro Ricardo Lewandowski é comunista, olha só, foi indicado pelo Lula, era amigo da família do Lula, e não sei o que, bibibibobobó.
mas eles se esquecem de um julgamento absolutamente paradigmático no Supremo Tribunal Federal, que teve um resultado triste, mas que nós tivemos mais uma vez uma posição corajosa por parte do ministro Ricardo Lewandowski. Eu me refiro a DPF, que eu não me lembro o nome, a respeito da anencefalia, a interrupção da gestação no caso de fetos anencefálicos, o aborto de fetos anencefálicos. Então, infelizmente, essa questão ela foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Graças a esse julgamento, a partir de então, admite-se o aborto em caso de fetos anencefálicos, o que é uma tragédia, uma tristeza muito grande. Porém, o julgamento teve 2 votos contrários. 2 votos contrários apenas. 2 pessoas que disseram, não, nós não podemos fazer isso. A primeira foi o ministro Lewandowski, mas não é dele que eu vou falar primeiramente. O presidente do Supremo na época é o ministro César Peluso, que é outro jurista que eu tenho uma profunda admiração, uma profunda reverência. Inclusive esse livro aqui que eu estou apontando aqui, esse Código Civil comentado, é coordenado por ele. É um dos livros prediletos meus didáticos em termos de doutrina jurídica. Ele, como um cristão católico que precisa defender a vida em todas as suas circunstâncias, ele colocou, olha, não é verdade essa questão de que a morte acontece quando o cérebro para de funcionar. Portanto, se o feto é anencefálico, ele não tem cérebro, então não é uma vida, portanto não há por que não interromper a gestação. Ele trouxe para o julgamento a questão de que isso era uma mentira. Mentira, isso não é verdade. O feto chamado anencéfalo, anencefálico, não é que ele não tem cérebro, ele tem cérebro insuficiente. Ele tem um cérebro deficiente. Tanto é que ele propôs que se ajustasse essa terminologia para meroanencefalia. Não, meroencefalia, ou o feto meroencefálico, né? Meroencéfalo. Ou seja, porque existe o cérebro. Até porque, quando se aborta um feto anencefálico, o feto morre. Se ele morre, é porque estava vivo. Ou seja, é uma contradição em si essa questão. E o ministro César Peluso defendeu essa questão naquele momento, né, propondo que não se poderia abrir mão da vida humana naquelas circunstâncias. E o outro voto você pode ver no YouTube. Na verdade, eu vou até deixar na descrição desse vídeo, porque é absolutamente brilhante. Se ainda tiver disponível na internet, eu vou colocar na descrição do vídeo o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ai, mas o PT é abortista, os comunistas, a esquerda. Sim, é verdade. Mas o ministro Ricardo Lewandowski foi contra eles nesse momento, nesse sentido. O ministro Ricardo Lewandowski votou contra a permissão do aborto em caso de fetos anencefálicos, ou como diz o ministro César Peluso, meroencefálicos. Ele votou contra. E se você gastar um pouquinho do seu tempo para ouvir o voto do ministro Ricardo Lewandowski, é menos de 40 minutos, se eu não me engano são 36 ou 38 minutos, alguma coisa assim. Eu vou procurar o vídeo e colocar na descrição para que você possa assistir. Você vai ver um momento em que ele usa um argumento que é aterrador. Ele disse o seguinte: permitir que nós nos livremos da vida humana pelo fato de ela ser uma vida fisicamente sofrida, doída, por conta daquela deficiência daquele bebê, seria como se nós voltássemos aos tempos antigos em que as pessoas jogavam do alto das montanhas os bebês que nasciam fracos ou deficientes. Veja, eu fico até arrepiado só de pensar nessa situação e lembrar essa fala do ministro Ricardo Lewandowski, porque
é realmente isso. As pessoas falam assim: ai, uma vida como a dele não é vida. Ué, então a morte é preferível? Entende? O que é que impede que amanhã ou depois esse mesmo raciocínio da deficiência, de uma suposta compaixão, não seja aplicado a crianças que nascem com outros tipos de deficiência? Por exemplo, a síndrome de Down, a paralisia cerebral. Já pensou? Se esse mesmo argumento fosse aplicado a essas outras crianças? Nasceu com uma deficiência, aborta. Ou melhor, vai nascer com uma deficiência, aborta. Vai nascer com uma doença, aborta. Veja, é uma coisa cruel, é uma coisa higienista, é uma coisa absurda, é uma coisa aterrorizante. Você pensar que um bebê ele só pode ter direito à vida se as outras pessoas entenderem que a vida dele é conveniente. Né? Porque, mas ele vai sofrer tanto, mas não sei o que, não sei o que. Quer dizer que a morte é preferível ao sofrimento? Olha, a vida humana realmente nunca teve tão pouco valor, né? Como nesse tipo de raciocínio. E esse argumento foi utilizado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em termos de postura pessoal, eu sempre admirei e respeitei muito a postura do ministro Ricardo Lewandowski, por ele não ser um homem midiático. Tem um outro vídeo onde o ministro Ricardo Lewandowski fala a respeito do ativismo judicial. Eu também vou procurar e vou colocar na descrição do vídeo se eu achar, em que ele menciona essa questão. E primeiro ele critica o ativismo, né, dos juízes, no sentido de que eles devem se ater à observância das leis, da forma como elas estão postas pelo poder legislativo, ou seja, pela população através dos representantes. E quando ele fala da postura dos juízes, ele critica o caráter midiático de alguns juízes. Então ele, veja, ele diz, o juiz ele precisa, é importante que ele preserve uma postura de introspecção. Não que ele não possa participar da vida social e da vida pública, mas ele precisa manter um caráter de reclusão, introspecção, um caráter reservado, uma coisa mais solene, para que ele não vulgarize a sua própria palavra dando entrevista à torta e à direita e tentando ser formador de opinião. E o ministro Ricardo Lewandowski, ele sempre teve essa postura. Ele mantinha-se ali, no mais das vezes, foram 17 anos, ninguém é perfeito, todo mundo pode errar aqui e ali. Mas de um modo geral, se você for analisar o comportamento do ministro Ricardo Lewandowski durante o seu tempo como juiz, ele manteve-se ali numa linha de sobriedade, ali numa linha de serenidade, e eu admiro muito isso, admiro bastante isso. Bom, eu sou advogado criminalista, como você sabe. O ministro Ricardo Lewandowski é um garantista, é uma pessoa legalista que procura ali resguardar os princípios constitucionais e os direitos legais que o acusado deve poder gozar no âmbito de um processo penal. Então, da minha parte, elogios ao ministro Ricardo Lewandowski. Fico triste com a sua saída da corte. Vamos ver quem será o seu substituto. Espero que seja alguém à altura e que desempenhe o papel também com serenidade, também com cautela, com cuidado. O ministro Ricardo Lewandowski não era um juiz de carreira, ele era um advogado que, pelo quinto constitucional, ele tornou-se desembargador do antigo TACRIM, né, do Tribunal de Alçada Criminal. Eu não me lembro se os julgadores naquele tribunal eram chamados de desembargadores ou juízes mesmo, mas enfim, ele participou ali do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, e no Supremo Tribunal Federal. Veja, só se você puxar o currículo dele para saber que ele não era um juiz de carreira, porque
postura de juiz exemplar, muita tecnicidade, tecnicalidade nas suas decisões, nas suas argumentações, no manuseio da doutrina, da jurisprudência, da norma jurídica. Da minha parte, só elogios. Vamos ver quem será o substituto. Agora é esperar aí as próximas novidades. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço a você, Dr. Gilandir Henrique Melo, advogado criminalista, atuante também na área civil, e nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.